Vamos lá, começando de Gabigol. Nas últimas horas aí o Flamengo, uma foto, uma imagem do jogador do Flamengo treinando com o preparador físico do Flamengo, o Fábio, que é da comissão técnica do Tite. Só que essa imagem, visivelmente ali, dá para perceber que é no condomínio do Gabigol. Pode, gente, não tem nenhum problema. O que ele não pode é utilizar a estrutura do Flamengo. Por exemplo, treinar no centro de treinamento Ninho do Urubu, treinar com jogadores do Maracanã. Isso ele não pode. Ele pode fazer o exercício físico dele, na casa dele, na residência dele, juntamente com o preparador físico do Flamengo. Pode, não tem nenhum problema. O que não pode é na parte interna do CT do Flamengo. Lá não pode. Vene, tem novidade? Não, nenhuma novidade. Os advogados do Gabigol aguardam uma resposta do efeito suspensivo, que pode acontecer essa semana, a verdade é essa. Pode acontecer, não quer dizer que irá acontecer, mas dificilmente a gente vai ver um Gabigol aí nos próximos dias. Lembrando que ele não está treinando com os jogadores do Flamengo, isso tem que ser levado em consideração. Exemplo, conseguiu efeito suspensivo, quer dizer que vai direto para o jogo? Vai depender da comissão técnica do Tite, vai depender de N fatores. Ou seja, em relação a Flamengo e Gabigol, nenhuma certeza, sobretudo em relação à renovação de contrato. Gente, tudo que falarem por aí, vai renovar, não vai renovar, vai sair, não sei o quê, é chute. Não tem como saber de nada nesse momento. Deixa eu falar de Matheus Gonçalves, o jogador que sequer está viajando aqui para Goiânia, onde o Flamengo vai se concentrar e vai estar amanhã para o jogo contra o Atlético Goianiense. Aí eu vou dizer uma coisa, opção técnica, porque o próprio jogador, há 2 horas atrás, em suas redes sociais, ele postou uma foto treinando, tipo, mano, tava em campo, tava treinando, não está lesionado por não estar jogando, também não está desgastado. Então, assim, por opção técnica, o técnico Tite decidiu não colocar o jogador na lista dos relacionados. E rola uma cobrança muito grande da torcida em cima do Tite por conta do Matheus Gonçalves. E acredito que essa questão tem que ser levada amanhã para a entrevista coletiva. Tem que ser perguntado ao Tite amanhã. Tite, por que você não usa, por que você não utiliza o Matheus Gonçalves? Ele já deu oportunidade para o Lohan, já deu oportunidade para o Matheus, pro Vitor Hugo, muitas oportunidades para o Vitor Hugo. Ele já chegou a colocar o Everton Araújo jogando de lateral direito. Então, assim, ele já deu muitas oportunidades para os garotos da base. Um garoto que não tem muita oportunidade é o zagueiro Cleiton, mas ele sempre fala do Cleiton na coletiva, que ele chama de Bahia. Então ele sempre está falando do Cleiton na coletiva. Agora, o Matheus Gonçalves, ele não fala. E além de não falar, não coloca para jogar. A torcida do Flamengo está cobrando, porque internamente existe uma expectativa de uma grande venda com o Matheus Gonçalves e a torcida também já viu esse garoto com muita qualidade. Sei lá, então amanhã eu acho que o Tite, ele deve uma explicação ao torcedor rubro-negro. Obviamente eu conseguindo amanhã, porque acaba o jogo eu tenho que fazer o pós-jogo, mas eu conseguindo amanhã, eu vou descer para a coletiva na intenção de perguntar para o Tite sobre o Matheus Gonçalves. Por que ele foi cortado, por que ele foi barrado. Não é questões clínicas, não é questões médicas, já que o próprio jogador postou nas redes sociais a imagem treinando em campo hoje com bola. E aí o Tite, vamos ver qual será a explicação do Tite para essa situação. Bom, às vezes pode ser, sei lá, alguma coisa, às vezes comportamental, às vezes o garoto tem alguma mania, tem algum caguete, e o Tite está tentando mudar isso, tentando meio que é tipo coisa de pai mesmo, sabe? Que você vai lá, que você educa, que você chama atenção, não sei. Tite amanhã, vou amanhã perguntar isso pro Tite para dar a ele a oportunidade de falar. Primeiro eu quero contar sobre o Flamengo que avançou de forma importante para a construção do seu estádio. Você sabe, né, que o Flamengo está decidido a construir um estádio para mais ou menos 80 mil pessoas ao custo de mais ou menos R$1,5 bilhão de reais. O plano A do Flamengo é construir esse estádio no gasômetro, terreno na região central do Rio de Janeiro, próximo a São Januário, próximo ao Maracanã, próximo ao estádio do São Cristóvão. Esse terreno pertence à Caixa. Há uma dificuldade grande entre Flamengo e Caixa em relação a valores. E havia um outro problema, a aprovação da prefeitura, que entendia que em relação a trânsito, em relação ao terreno arenoso, esses 2 pontos seriam 2 grandes dificuldades. Pois bem, nessa sexta-feira, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, mais um deputado, além do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice, Rodrigo Dunche, se reuniram. E a prefeitura deu ok para a construção desse estádio, para o andamento do projeto.
Então, uma das dificuldades foi superada, agora o Flamengo precisa se resolver em relação à Caixa. Grande diferença é financeira. O Flamengo está disposto a pagar 250 milhões de reais pelo terreno, a Caixa pede 400 milhões de reais. Inscreva-se, ative o sino da notificação, curta, comente.